Bom dia, voltamos aqui então a partir da questão 122 do nosso material. Direto aqui, pessoal, uma questão de analista judiciário, área judiciária, TST 2008. Considere que Carlos seja servidor público ocupante de cargo comissionado em Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. A. Caso Carlos e sua esposa adotem uma criança, ele terá direito a uma licença de paternidade de 5 dias, independentemente da idade da criança adotada. Pessoal, correto. Injusto, mas correto, tá, pessoal? O artigo 208 concede ao servidor uma licença de 5 dias em caso de adoção de criança, independente da idade. É para a servidora, que varia a licença em virtude da adoção de 30 a 90 dias, de 30 ou 90, conforme a idade da criança. Para uma servidora, se a criança tem mais de 1 ano, a licença é de 30 dias. Se a criança tem menos de 1 ano, a licença é de 90 dias. E o coitado do servidor fica sempre nos 5 dias. B. Carlos não pode acumular remuneradamente esse cargo público com outro cargo comissionado na administração pública federal. Perfeito. Está correto. Essa é a regra da matéria, uma vez que o cargo em comissão é exercido em regime de integral dedicação ao serviço. Seguindo aqui, desculpem, questão 123. Analista judiciário, área administrativa, TST 2008. Adriana ocupou por 2 anos um cargo comissionado no TST, tendo sido esse o seu primeiro vínculo com o serviço público. Posteriormente, ela foi aprovada e nomeada em concurso público para provimento de cargo de analista judiciário no referido tribunal, motivo pelo qual pediu exoneração do cargo comissionado que ocupava. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. A. A exoneração de Adriana referida acima acarreta a vacância do cargo comissionado que ela ocupava. Perfeito. A está correta. Segundo o artigo 33.1 do Estatuto, exoneração é, de fato, uma das modalidades de vacância. B. Após a referida exoneração, o TST deveria oferecer a Adriana a oportunidade de optar entre receber indenização pelas férias ainda não gozadas e manter os períodos aquisitivos para serem utilizados no cargo para qual ela já havia sido nomeada. Errado, pessoal. O artigo 78, parágrafo 3º da 812/90 não dá essa opção. Ele diz que em caso de exoneração, o servidor vai ter direito à indenização proporcional ao número de meses trabalhado no ano calendário. Então, na verdade, não é no ano calendário. Vai ter direito a uma indenização proporcional ao seu tempo de serviço. Não há direito à opção, a que se refere indevidamente à alternativa. C. Isso aqui é uma grande besteira, tá, pessoal? Declara, bota que está errado. O concurso em que a Adriana foi aprovada constitui uma licitação na modalidade melhor técnica. Não. Jamais podemos confundir o nosso concurso público com o concurso da 86693, nossa Lei Geral de Licitações e Contratos, que aquele concurso é para a contratação de trabalho pronto, e o nosso para preenchimento de cargos. Então, da mesma forma, as modalidades, os tipos de licitação previstos na 86693 não tem nenhuma aplicação para a nossa área de estudo. Alternativa D. Caso a Adriana venha a ser reprovada no estágio probatório referente ao cargo de analista judiciário, ela não poderá ser reconduzida ao cargo que anteriormente ocupava no TST. Está correto por quê, pessoal? Olhem só. Adriana exercia um cargo em comissão. Se o cargo anterior era em comissão, não cabe falar de modo nenhum em recondução. Com isso, nós seguimos aqui, questão 124.
Técnico judiciário, área administrativa, TSE 2008 adaptada. Considere que servidor estável do TST que nunca solicitou qualquer licença teve indeferido pedido de licença para tratar de interesses particulares porque a administração considerou que seu afastamento seria incompatível com o interesse público. Nessa situação, o indeferimento é inválido porque o motivo apresentado pela administração está em desacordo com o regime jurídico dos servidores civis da União. Vejam só, de cara, já podemos dizer, tá, pessoal? Está errado. E é muito errado. O artigo 124. Desculpa, a questão 124, o artigo 91 do Estatuto não deixa margem para dúvida, pessoal. Em se tratando de licença para trato de interesse particular, vai caber com a autonomia à administração decidir acerca da conveniência e da oportunidade do pedido do servidor. Então, pessoal, se a administração simplesmente negar um pedido do servidor para gozar essa licença, sob fundamento de que o pedido, o afastamento é incompatível com o interesse público, acabou a história, certo? Ela está atuando na sua legítima margem de discricionariedade conferida pela lei. Seguimos aqui 125, Defensor Público da União, segunda categoria 2007, aqui faltou um C, pessoal. Ao servidor público federal é proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Perfeito, está correto. O 125, essa proibição consta aqui, no artigo 117, 11 da Lei 812/90. Então, o servidor não pode, tá, pessoal, usar a influência que ele tem pelo fato de ser um servidor, de forma expressa ou implícita, para atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas em geral, não é apenas na esfera federal. Só se excepciona essa vedação quando for um benefício de caráter previdenciário ou assistencial de um parente até o 2º grau, de um cônjuge ou companheiro. Se não, pessoal, a ofensa a essa proibição que a gente já viu numa questão anterior acarreta a aplicação da pena de demissão. Seguimos aqui, questão 126. Titularidade de serviços notariais e de registro, Tribunal de Justiça Acre, 2006. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre editou uma resolução que permite o aproveitamento de servidores requisitados de órgãos do Poder Executivo Estadual e originalmente investido em outras funções para cargos diversos no TRE Acre. Considerando a situação hipotética acima à luz do regime jurídico nacional aplicável aos servidores públicos, julgue os seguintes itens. Então, deixa eu voltar aqui, só para destacar. O tribunal editou uma resolução que permite o aproveitamento de servidor requisitado de órgão do Poder Executivo Estadual e originalmente investidos em outras funções para atuar no Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Com base nisso, vamos aqui para as alternativas. A. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Perfeito. Essa alternativa está perfeita, tá? Isso aqui não está previsto expressamente na lei, mas é a posição pacífica do STF na matéria, pessoal. Vou ler novamente. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual estava anteriormente investido. Por isso que às vezes a gente vê por aí, tá, pessoal, isso é um entendimento pacífico do STF. Se eu fiz concurso, fui aprovado, ingressei em certa carreira, eu não posso depois, por qualquer que seja o artifício, querer me guindar a um cargo integrante de uma carreira superior. A gente vê muito na área fiscal isso aí. Eu tenho uma carreira como um todo, composta às vezes de 2 cargos, o fiscal, provavelmente dito um técnico, e o pessoal técnico querer chegar ao cargo de fiscal sem fazer novo concurso, aplicando o mesmo raciocínio
que o STF tem decisões como a que foi trazida aí na questão, infelizmente, pessoal, ou felizmente, conforme a opinião, esse tipo de pretensão não se sustenta. Na verdade, então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, não há dúvida de que se eu fiz concurso para ingressar numa carreira, eu não posso ir para outra carreira, sem outro concurso. Mas mesmo dentro da mesma carreira, se eu fiz concurso para certo cargo, eu não posso pretender, sem aprovação do novo concurso, simplesmente ganhar de presente uma função num cargo de natureza diversa, com outro nível ocupacional, que é comum na área fiscal. O cargo de auditor é o nível superior e o cargo de técnico, o nível inferior. Voltamos aqui, vamos para a segunda alternativa. O ato normativo, desculpem, o segundo item. O ato normativo do TRE que não encontra resistência constitucional quando se considera tão somente o fato de ter havido aproveitamento de servidores estaduais nos quadros da Justiça Eleitoral, que integra o Poder Judiciário da União. De modo nenhum, né, pessoal? Olhem só. Eu tive aqui, vou voltar para destacar, uma mera resolução expedida por um tribunal regional federal, né, o Tribunal Regional Eleitoral, determinando o aproveitamento, pessoal, de servidores requisitados do Executivo Estadual no Poder Judiciário Federal. É evidente que isso aí, que uma medida nessa natureza é inconstitucional, viola, entre outros, também o princípio do concurso público. Porque eu vou ter uma situação em que o servidor vai ter uma alteração radical, vamos assim dizer, de função, de nível, de remuneração e assim por diante, sem aprovação de novo concurso por meio do Instituto de Requisição. Seguimos aqui, questão 127. Titularidade de serviços notariais e de registro, TJ-Acre 2006. Marina, servidora pública, respondia a regular processo administrativo disciplinar por ter procedido de forma desidiosa no exercício da função. Deixa eu destacar aqui. Ao fim do processo administrativo, Marina foi demitida por restar provada a falta funcional. Por estar com 6 meses de gestação, Marina impetrou mandado de segurança contra o ato demissório, alegando estabilidade gestante. Julgue os próximos itens relativos à situação hipotética acima. Nesse caso, a figura na espécie que corresponde a eventual retorno da servidora ao cargo seria a reintegração. Perfeito, olhem só, está correto. A reintegração é prevista aqui no artigo 28 do Estatuto. Olhem só, sem entrar no mérito da discussão, mas se houve uma demissão e a servidora ingressou buscando anular, desfazer essa anterior decisão de demissão, essa decisão anulatória acarreta a reintegração da servidora. Alternativa B. A comissão processante deve ser composta por servidor estável designado por autoridade competente com nível de escolaridade igual ou superior ao de Marina. Perfeito. A regra de composição da comissão de inquérito do PAD está no 149 do Estatuto e a alternativa B, o item B, está em perfeita conformidade com suas disposições. Seguimos aqui, questão 128. Oficial de Justiça TJ Roraima 2006. Acerca de regras gerais do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale a opção correta. A. As normas sobre provimento e nomeação, entre outras, consagram o princípio democrático de recrutar e selecionar pessoal para cargos públicos, em regra, mediante concurso público. Vamos lá por uma, tá, pessoal? Já destaco para vocês que a alternativa A é a alternativa correta da questão. Sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? Na base do Instituto do Concurso Público estão o princípio da isonomia e o princípio democrático. Da isonomia, o democrático, a dizer que todos aqueles que preencheram os requisitos têm direito a concorrer. E o princípio da isonomia dizendo que todos devem concorrer segundo os mesmos critérios. Vamos para as demais alternativas. B.
Esse regime não reserva percentual nos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Tal definição está presente apenas na Constituição Federal, de modo nenhum. O artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto, prevê a reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais. C. Quanto à idade, esta lei indica limites mínimo e máximo para ingresso em cargos públicos. Não. No 5º, inciso 5, o Estatuto indica o limite mínimo, que a idade é 18 anos, mas não há limite máximo. É a própria Constituição que indica isso, é 70 anos. É a idade para aposentadoria compulsória. D. No preenchimento de cargos para os quais, em geral, se exige qualificação profissional, como a profissão de contador ou advogado, não é imprescindível que essa condição esteja satisfeita porque o rol de requisitos é taxativo. Não, de modo nenhum. O 5º, parágrafo 1º do Estatuto prevê que lei pode estabelecer, levando em conta a natureza do cargo, outros requisitos, além daqueles previstos no caput do artigo. Ou seja, o rol do caput do artigo 5º é um rol do tipo não taxativo. Seguimos aqui, questão de número 129. Técnico Judiciário, Área Administrativa, TRE, Maranhão, 2006. Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 812 de 1990, julgue os próximos itens. Vamos aqui um por um. 4. A legislação estabelece a idade mínima de 18 anos para a investidura em cargo público. Correto. Já colocamos na outra questão, mas não custa colocar de novo, a regra do artigo 5º, inciso 5, idade mínima de 18 anos. 2. É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de inscrição em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Correto. É a regra do artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto. 3. O servidor público que obtiver a aprovação em concurso público para outro cargo, caso deseje tomar posse, deverá declarar essa sua condição e solicitar que seja declarado vago o cargo que ocupa para tomar posse em outro cargo inacumulável. Perfeito, pessoal. Está correto também a 3. A vacância em virtude de posse em cargo inacumulável é prevista aqui, no artigo 33, inciso 7 da 812/90. Então, vou ler novamente o 3. O servidor público federal que obtiver aprovação em concurso público para outro cargo, caso deseje tomar posse, deverá declarar esta sua condição e solicitar, pessoal, isso aqui se dá com exoneração, solicitar que seja declarado vago o caso que ocupa para tomar posse em outro cargo inacumulável. Então, por enquanto, tem os 3 itens corretos. 4. Demissão ou afastamento do servidor público do cargo que decorre de prática de infração disciplinar apurada em processo administrativo disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Está correto também o item 4. O artigo 127.3 prevê como penalidade disciplinar a demissão, que é adequada, sem dúvida, para faltas de natureza grave, nos termos definidos no Estatuto. E, por fim, o último item, o 5. A vacância do cargo público não pode decorrer de aposentadoria do servidor público. Poxa, sem fundamento nenhum, né, pessoal? O 5º está errado, porque o artigo 33 define como uma das modalidades de vacância de desocupação de cargo público justamente a aposentadoria. Portanto, a quantidade de itens certos é igual à alternativa D, 4 itens. Seguimos aqui 130. Técnico Judiciário, Área Administrativa, TRE, Maranhão, 2006. Provimento é o ato administrativo por meio do qual é preenchido o cargo público com a designação de seu titular.
As formas legítimas de provimento em cargo público não incluem A. Alternativa A, promoção, B, readaptação, C, nomeação, D, reversão e posse em cargo inacumulável. Vejam só, pessoal, promoção, readaptação, nomeação, reversão são formas de provimento previstas aqui no artigo 8º. Portanto, a resposta da questão é a alternativa E. A posse em outro cargo inacumulável é uma hipótese de vacância, prevista assim no artigo 33. Seguimos aqui, questão 131. Analista judiciária, execução de mandados, TRT, Paraná, 2007. Pedro, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, faltou ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos no período de 5 de maio de 2002 a 10 de 6 de 2002. Em razão disso, foi aberto contra ele um processo administrativo disciplinar em 15 de agosto de 2006. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, considerando o regime jurídico dos servidores públicos. Vamos aqui para a lousa, analisar item por item. Se Pedro for punido com a penalidade de suspensão, e os seus registros serão cancelados com o decurso do prazo de 3 anos de efetivo exercício, desde que não pratique nesse período nova infração. O pessoal está errado. Se o Pedro for punido com a suspensão, um retorno à condição de primário, que se dá pelo cancelamento dos registros, exige o quê, pessoal? 5 anos sem a prática de nova infração. Essa é a regra do artigo 131 da lei. Então, primeiro item errado. B. O prazo prescricional de 5 anos fixado na Lei 802/90 não será necessariamente aplicado nessa hipótese. Perfeito, pessoal. Essa aqui é uma questão, esse item aqui é um item que exigia uma adequada leitura da figura descrita no enunciado. Só deixa eu botar aqui. Artigo 142, caput. Vejam só. Vou ler de novo a B. O prazo prescricional de 5 anos fixado na lei não será necessariamente aplicado na hipótese. Olhem só aqui, ó. O que houve? O nosso Pedro faltou por mais de 30 dias consecutivos no período de 2 de maio a 10 de junho. Então, isso aqui são mais de 30 dias, sem dúvida nenhuma. Então, o enunciado, ele está puxando para abandono de cargo, vamos assim dizer. Puxando, não. Ele está dando um período que quem não entender direito a figura do abandono de cargo, realmente poderia entender que está configurado, não. Mas o 138 exige falta por mais de 30 dias consecutivos, mas exige mais, exige também a intencionalidade da falta. E não há elementos no enunciado para me responder de forma positiva ao preenchimento desses requisitos. Por isso eu não tenho como concluir se é caso de demissão. E se não é caso de demissão, se a penalidade pode ser mais branda, o prazo prescricional não será de 5 anos. Então, tudo bem, alternativa A, o item B está correto. Vamos seguindo aqui. O C. Nos autos do processo administrativo em tela, que deverá ser submetido ao rito sumário, será imperioso que se demonstre a intenção de Pedro de abandonar o cargo para que seja aplicada essa penalidade de demissão. Perfeito. O C complementa o B. Eu vou ter um processo de rito sumário, o PAD de rito sumário, que é adequado para abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilegal. E aqui sim, se for demonstrada a intencionalidade de Pedro, vai ser adequada a pena de demissão, já que vai se configurar o nobre abandono de cargo. Seguindo aqui, questão de número 132. ABIN 2008, cargo 2, agente de inteligência. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens seguintes. A. A nomeação é forma originária de provimento de cargo público. Perfeito. A nomeação é a única modalidade originária de provimento, de preenchimento de cargo público face à atual Constituição e, portanto, assim contemplada
na 812/90. B. O cidadão que, tendo sido nomeado para ocupar cargo público efetivo no prazo de 30 dias e que, passado esse prazo, não tenha tomado posse, será exonerado do cargo para que se possa nomear o próximo candidato. Pois bem, olhem só, vou ler de novo. O cidadão que tenha sido nomeado para ocupar um cargo público efetivo no prazo de 30 dias e que tenha passado esse prazo, não tenha tomado posse, será exonerado do cargo para que se possa nomear o segundo candidato. Correta ou errada a alternativa B, pessoal? Errada por quê? Artigo 13, parágrafo 6º. Vou ler uma terceira vez. O cidadão que, tendo sido nomeado para ocupar cargo público efetivo no prazo de 30 dias e que, passado esse prazo, não tenha tomado posse, será exonerado. Vai ser exonerado, pessoal? Não. Simplesmente vai ser tornado SE, sem efeito o ato de provimento. Não é caso de exoneração, porque é quando o servidor toma posse, que ele é investido no cargo, quando a pessoa toma posse, é que ela é investida no cargo, tornando-se servidor, e a partir daí que é possível ela ser exonerada. Alternativa C. Será reconduzido ao cargo de origem um servidor cuja demissão tenha sido anulada por decisão judicial ou ato administrativo errado. Será reintegrado ao cargo de origem o servidor, em caso de anulação de anterior penalidade de demissão. Reintegração regulada aqui no artigo 28 do Estatuto. Seguindo aqui, artigo 133. ABIN 2008, cargo 2, agente de inteligência. Julgue os próximos itens referentes ao regime jurídico disciplinar dos servidores públicos federais. A. Após a abertura de processo administrativo disciplinar, é possível, como medida cautelar, o afastamento pelo prazo de 60 dias prorrogar pelo mesmo prazo do servidor envolvido, sem prejuízo da sua remuneração, para que este não venha a influir na apuração da irregularidade. Perfeito, pessoal. Isso aqui é a figura do afastamento preventivo regulada no artigo 147 do Estatuto. O enunciado aqui do item é praticamente uma transcrição. B. Na fase do inquérito, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, sendo assegurados ao acusado contraditório e a ampla defesa. Também, pessoal, perfeito. O item B é um somatório de regras constantes nos artigos 153 e 155 da 812/90. Alternativa C. Qualquer pessoa da família do servidor falecido poderá, a qualquer tempo, requerer a revisão da decisão punitiva que tenha sido a ele aplicada, quando houver fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência ou a inadequação da penalidade aplicada. Também está correta, pessoal. Está correto. O terceiro item, ele reúne adequadamente as regras do caput e parágrafo 1º do artigo 174. Ou seja, o servidor, uma vez falecido o servidor, qualquer pessoa da família tem legitimidade para requerer o início de um processo de revisão, desde que traga ou fatos novos ou alegue circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência ou a inadequação da penalidade aplicada. Seguimos aqui 134. Ministério do Meio Ambiente 2008, cargo 1, analista ambiental adaptada. Que eu só coloquei aqui esse item, já que o outro item era de outra matéria, tá? Mas, no que toca ao item propriamente dito, está exatamente igual à prova. Após cada decênio, 10 anos, de efetivo exercício do servidor poderá, caso lhe interesse, afastar-se do exercício do cargo por até 6 meses, com a respectiva remuneração,
para participar de curso de capacitação profissional. Esse período é acumulado. Pessoal, totalmente errado esse item aqui. Sabemos que a licença para capacitação é regulada no artigo 87 da 812. Pois bem, quais os erros do enunciado tomando por base esse dispositivo? Primeiro, que não é a cada decênio, é a cada quinquênio, a cada 5 anos de efetivo exercício. Vou continuar lendo aqui. O servidor poderá, caso lhe interesse e concorde a administração, afastar-se do exercício do cargo por até, não são 6, são 3 meses, com a respectiva remuneração, para participar de curso de capacitação profissional. Esse período não é acumulável, ou seja, a pessoa não pode esperar. Se é 3 meses a cada 5 anos, ela não pode pretender, por exemplo, esperar 10 anos para pleitear 6 meses. Os períodos não são acumuláveis. Pois bem, pessoal, paro nesse ponto. Na próxima aula, seguimos com a questão 135 e, a princípio, já encerramos esse material do CESP sob a 812/90. Muito obrigado a todos pela atenção e até lá.